Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem, que se foi como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras e aos Seus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, o nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Vamos ter uma breve oração, irmãos. Santo Deus, soberano Pai, graças Te damos por Tua palavra, Senhor. Que Teu Santo Espírito, ó Pai, aplique ela nos corações dos irmãos, das pessoas que estão ouvindo essa mensagem hoje. Usa o Teu servo, ó Pai. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. À medida que mais um ano começa, irmãos, nós temos a sensação que um dia não é diferente do outro dia. Mas, ao mesmo tempo, a mudança de calendário nos dá a chance de marcar as nossas vidas, de refletir sobre as nossas vidas, enquanto estamos aqui na Terra. E essa noite, como nós veremos, isso é bom, por quê? Porque pode nos manter com o pé no chão e caminhando na direção correta. Acho que todos vocês que têm, um smartphone, de vez em quando aparecem as recordações, das fotos que você tirou ao longo dos anos. E eu gosto de ficar vendo as recordações e olhando, faz 10 anos que eu estou aqui junto à igreja como pastor. E eu comecei a olhar algumas fotos da igreja, comecei a olhar algumas recordações. E quando eu cheguei com meus cabelos pretinhos, eu olhava para algumas pessoas e falava, nossa, algumas pessoas que eram referência de maturidade, pessoas mais maduras, E eu pensava, olhando para aquelas pessoas como mais maduras. E, na verdade, aquelas pessoas tinham 50, 55 anos apenas. E eu percebi que eu estou perto, há poucos anos dessa idade na qual eu voltei aqui como pastor. Isso é uma questão de perspectiva, Eu lembro quando o reverendo Sebastião chegou à igreja, eu tinha 15 anos, e trabalhei 6 anos como pastor junto com ele. É uma questão de perspectiva. A gente começa a observar as coisas. Ele tinha por volta de 42 anos também, quando ele chegou aqui. E a gente começa a perceber. E o Google trouxe essa reflexão, e eu olhando lá, pensando, eu falei, como o tempo passa rápido demais. Como as coisas têm passado rápido. E muitas vezes nós não percebemos, ou não estamos vivendo como Deus gostaria que nós vivêssemos, ou está passando e nós não estamos tomando noção do que está acontecendo. O texto de hoje nos ajuda a ter perspectiva da nossa vida.
O Salmo 90, que foi atribuído a Moisés, ele foi escrito enquanto eles vagavam pelo deserto, meus irmãos. Eu me pergunto, como que deve ter sido isso? Qual que era o marcador de tempo, a não ser o sábado, o dia do descanso? Eles não tinham data igual a nós, relógio, calendário, despertador. Eles não tinham isso. Eu não tenho ideia de como eles fizeram isso, né? Quanto tempo que eles ficavam, né? Enquanto estavam viajando, como que foi feito, como que foi escrito. E se você lembrar das histórias dos israelitas, o que acontece no deserto? Parecia pessoas que estavam sempre vagando, quando a gente lê lá em Êxodo, né? Lê parte em Deuteronômio, em Números depois. O que acontecia? Né? Eles pareciam que estavam fazendo sempre o que Deus dizia para eles não fazer, parecia que eles estavam fazendo sempre o que Deus disse. Não façam isso, não vão por esse caminho. E podemos balançar a cabeça, é verdade. E isso não... É fácil condenar eles, mas também é fácil a gente olhar para a nossa vida. Será que nós estamos fazendo a mesma coisa que o povo de Israel enquanto caminhava no deserto? Estou vivendo da maneira que eu quero viver e não da maneira que Deus gostaria que nós estivéssemos vivendo? James Montgomery Boyce, um pastor, ele sugere que essas palavras foram escritas dos eventos de número 20, né, no texto, na época de Números 20. O que aconteceu ali no contexto de Números 20? 3 coisas aconteceram. Primeiro, a morte de Miriam, a irmã de Moisés. Segundo, Moisés pecou ao bater na rocha quando Deus disse para ele tocar na rocha no deserto para que saísse água. Embora Deus disse para ele tocar na rocha, ele cometeu. E esse pecado, esse ato de rebeldia de Moisés, de desobediência de Moisés, não passou impune diante de Deus. Moisés foi impedido de entrar na terra prometida, de completar a missão. E também, em Atos 20, temos a morte de Arão, o irmão, companheiro de Moisés nessa jornada durante todo o Êxodo. Esse é o cenário, meus irmãos. Moisés tinha perdido provavelmente a sua irmã, o seu irmão, e tinha cometido um pecado que o impediu de entrar na terra prometida ali, em Canaã. Esse é o cenário. Ele falhou também no seu papel como líder. O líder tem que ser exemplo. O líder, ele tem que ser um referencial. O líder é aquele que as ovelhas estão olhando e quando ele falha, muitos vão cair com ele, porque ele é um referencial para as ovelhas que estão seguindo ele. Ele falhou também. Depois de 38 anos viajando, ele não foi capaz de terminar o trabalho, como eu disse. A decepção dele provavelmente foi grande quando ele escreveu. E o Salmo começa assim: Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes se formassem e a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Olha isso, meus irmãos, olha a fidelidade de Deus. De geração em geração, Tu tens sido o nosso refúgio. Palavras são base para a nossa vida, meus irmãos. A fidelidade de Deus é a fonte da nossa força, da estabilidade. O refúgio nosso em momentos de aflição. Os israelitas tinham visto isso várias vezes. Deus protegerá e Deus proverá vocês, assim como fez com os israelitas durante o deserto. Várias vezes. Todos os dias eles coletavam maná. Eles tinham água para beber mesmo quando estavam no deserto. Lemos que, embora eles tenham vagado pelo deserto por 40 anos, os seus calçados e as suas roupas não se gastavam. Está lá em Deuteronômio 29:5, se você quiser conferir. Deus proveu para o seu povo. Deus é aquele que provê para o seu povo. Deus é aquele que cuida do seu povo. Independente da situação que você esteja passando.
Deus cuida do seu povo, Ele está sempre cuidando do seu povo. Eu espero que você, se não já sentiu, já não percebeu isso na sua vida, que ao longo da sua vida você tenha essa experiência na sua vida, de sentir que aquilo aconteceu por quê? Porque Deus está cuidando de você, Deus está providenciando para você. Ao trabalhar para segui-lo, que você possa ver que Ele providenciou para você. Pode ter sido um trabalho quando você estava precisando de um trabalho. Sabe aquele dinheiro que você fala, eu não sei mais de onde vai vir. E Deus providencia para você aquele dinheiro que você tem que pagar aquela conta que está vencida. Um amigo que compartilhou uma palavra que massageou o seu coração, que curou feridas que talvez você tenha na hora certa. Uma força para superar uma crise que você tenha passado ou esteja passando. Talvez uma paz que tenha tomado conta de vocês. Deus provê para nós. Deus vai prover o casamento de vocês. Falando em casamento, nós começamos a temporada de casamento, né? Teve ontem, vai ter sábado, vai ter no começo do mês, vai ter em março. Os casais aí estão... Deus está provendo. Deus está cuidando de vocês. Não precisa ficar ansioso. Apenas obedeça a Ele. Confie nele. Como a primeira música que nós cantamos aqui. Nós precisamos saber que Ele está no controle, Ele é soberano sobre a nossa vida. Não fica ansioso, não. Não queira procurar em lugar que Deus disse para você não procurar. Deus está providenciando até o seu casamento. Ele disse para a gente, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A vida que Ele quer que nós vivamos. As demais coisas, as outras coisas, vai se encaixar, fica tranquilo. Você já sentiu que Deus cuidou de você em algum momento? Só que tem um problema, meus irmãos, nós continuamos pecando e o pecado ele traz consequências. Mesmo nós sabendo que Cristo pagou pelos nossos pecados, que Cristo morreu e pagou o preço que eu deveria pagar, que Ele já cumpriu na cruz por mim, o pecado ainda continua trazendo consequências e uma barreira entre nós e Deus. Versículo 7 desse salmo diz assim, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados, diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos, pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Arão e Miriam não eram pessoas perfeitas, Moisés também não, nós também não somos, qualquer um de nós também não somos. Eles tiveram seus momentos pecaminosos e chegou a hora deles morrerem. Os israelitas viram Deus exterminar milhares do povo dele por desobedecerem, porque não creram nele, por rebeldia a ele. E Moisés comentou sobre o fato de que Deus leva o pecado muito a sério. Ele considera o que isso uma ofensa capital. O salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Algumas pessoas parecem que ficam surpresas ou que Deus seja um Deus que veja a desobediência como uma traição ou o não cumprimento como uma traição. Nós temos que pensar assim, nossa, Deus, por que o Senhor tem que ser tão legalista? Queremos que Deus seja de acordo com nós, com a nossa forma de viver, a nossa imagem. E tem pessoas que estão aceitando os pecados, achando que é normal. Pecados. Deus teve um preço muito caro, meus irmãos. O pecado não foi impune. Cristo pagou na cruz, mas pagou na cruz por aqueles que se arrependeram e creram nesse sacrifício.
Não vai passar. Não adianta a gente ficar flertando com o pecado, achar tudo bem abortar aqui, tudo bem relacionamentos homossexuais, tudo bem. Não está tudo bem. São pecados. E o pecado ofende diretamente a santidade do nosso Deus. Nós não podemos aceitar isso como normal. Isso tem que nos causar tristeza. Nós não podemos falar que está tudo bem. Meus irmãos, o que eu estou falando é diferente de a gente tratar. Essas pessoas têm direito a qualquer direito civil que todos nós temos. Pessoas que têm um relacionamento sexual homossexual, né? Mas, diante de Deus, elas estão em pecado. E se você tem um amigo assim, uma amiga assim, ela precisa saber disso. Ela precisa saber que Deus amou tanto o mundo que deu o Filho para morrer pelos pecados. E você não pode simplesmente aceitar e achar que está tudo normal. Pessoas fazendo aborto, leis sendo aprovadas pró-aborto, e nós achar que está tudo normal, acharmos que está tudo normal. Não podemos, meus irmãos, não podemos. Nós queremos que Deus seja de acordo com a nossa imagem, não o contrário. Nós devemos extrair nossa imagem de Deus e não dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas imaginações, mas da revelação de Deus, a qual Ele quis se revelar a nós, que é a Bíblia Sagrada, a Sua Palavra. Moisés descreve um Deus eterno e autossuficiente com um caráter e um padrão que define o que é certo e o que é errado. Ele é justo e julgará aqueles que desprezam os seus mandamentos. Moisés diz que Deus é atemporal, enquanto o homem está preso no tempo. Deus vê todas as coisas, sabe todas as coisas, enquanto nós vemos uma porção do que a vida tem, mas sabemos muito pouco. Quando nós nos opomos a Deus, ou nos rebelamos a Deus, ou queremos viver uma vida de pecado a Deus, contra Deus, porque todo pecado é contra Deus em primeiro lugar, nós vamos enfrentar a sua ira em vez da sua misericórdia. E a gente, como presbiterianos, como calvinistas, que acreditamos na predestinação, nós podemos falar assim: pastor, mas Deus é amor, Ele já me predestinou. Não, quem pressupõe a predestinação para viver uma vida de pecado, provavelmente você não é nem salvo, você não é um salvo ainda. Porque aquele que é salvo, o eleito de Deus, ele luta contra os pecados. Ele está lutando, brigando dia a dia contra os pecados. E se você acha que, você fala assim: eu quero ver Deus, eu quero, né, será que eu sou um eleito? Romanos 3,11 diz assim: não há quem busque a Deus. Ninguém busca a Deus, se Deus não for misericordioso, gracioso e transformar primeiro o seu coração. Ninguém. Presumimos a graça de Deus. No fundo, acreditamos que Ele nos ama demais para julgar os nossos pecados. O que não vemos é o efeito que o pecado tem nas nossas vidas, na vida da nossa família, a destruição que ele traz, a separação e a barreira entre nós e Deus. Uma barreira tal que a gente não consegue mais orar, a gente deixa de fazer devocional, a gente desanima de vir à igreja, a gente começa a pôr a culpa nos outros. Aquela igreja lá, a igreja daqueles pecadores miseráveis lá, né? A gente começa a falar: não, fulano lá é muito chato, ciclano é não sei o quê. A gente começa a atribuir culpa aos outros por causa dos nossos pecados, da nossa barreira que nós criamos a Deus. E vivemos como? Distantes de Deus. Criamos uma barreira entre nós e Todo-Poderoso. Nosso pecado rouba-nos a alegria de viver. Deus, em sua graça, nos perdoa, sim, quando nos arrependemos dos nossos pecados. Mas a consequência desses pecados, ela vai atingir, porque mesmo nós que já somos salvos, que estamos lutando contra o pecado, quando nós pecamos, nós nos entristecemos. Nós perdemos a alegria. O pecado traz isso.
Pergunto para os irmãos, onde está a nossa paz? Está entregue ao desejo de viver a nossa maneira? Onde está a nossa alegria? Está entregue aos prazeres temporários que nós buscamos eles tão obstinadamente? Onde está a nossa esperança? Esperança aqui e a futura. Aonde que nós temos depositado ela? Está consumida pela frustração das coisas más ou das más escolhas que nós tomamos ou sofremos devido à convivência com outras pessoas? Moisés observou que as nossas vidas parecem ser o quê? Varridas. E então morremos na miséria. Morremos na miséria que nós criamos. Só um instantinho, irmãos. Eletrônico tem isso, né? Fechei meu sermão aqui. Nós na miséria que nós o quê? Que nós causamos, na miséria que nós mesmo causamos a nós, na miséria que nós obstinadamente procuramos quando nos rebelamos contra o nosso Deus. Essa miséria, pronto. Deixa eu abrir aqui. Isso. Onde está a nossa esperança? Está consumida pela frustração e escolha que fazemos? Moisés observou, então, como eu disse, as misérias, a nossa vida ser varrida. Deus não precisa de nós, irmãos. É interessante a gente observar que Deus, Ele não precisa de nós. Ele não precisa de você. Ele não precisa do seu dinheiro. Ele não precisa de nós. Nós, sim, precisamos o quê? Desesperadamente de Deus. Nós precisamos do Senhor. Ele não precisa de nós, tá? Ele não precisa de nós. O pecado é uma ofensa ao santo Deus. Ele não ficou parado diante do pecado da humanidade. Qual foi a providência? Então não é um Deus que olha para o pecado e simplesmente ele diz assim: não, tudo bem, vai, fulano pecou de novo, está tudo bem. Não, o que ele fez? O pecado causou a ira de Deus e ele providenciou a solução enviando quem? Cristo para morrer pelos nossos pecados. Cristo para morrer pelos nossos pecados. Foi isso que Deus fez. Deus providenciou que Cristo morresse pelos nossos pecados. Então, meus irmãos, quando você pecar, você ficar triste, não desanime. Por quê? Porque Cristo morreu pelo seu pecado. Agora, se você está vivendo uma rotina em pecado, alguma coisa está errada na sua vida. Ou você não entendeu nada do que Cristo fez por você, ou você não tem temor nenhum a Deus. Você precisa ter uma reconciliação com Deus, você precisa se arrepender. Se a sua vida continua em pecado, tome cuidado, para que você não sofra consequência dessa ira. Porque quem será salvo? Somente aqueles que se arrependeram e creram no sacrifício de Cristo. A vida é curta demais, meus irmãos. Volte para o versículo 13, olha o que Moisés disse. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite, tu os arrasta na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada vicege e floresce, à tarde murcha e seca. Há algo sobre a morte que nos deixa sóbrios, meus irmãos. Quando você que já perdeu alguém que você ama, você percebe como que a vida é frágil. Você passa a refletir sobre a vida de uma maneira diferente.
como as coisas podem mudar de um dia para o outro. E algo que você só percebe mesmo quando você perde alguém que você ama. Alguém querido, alguém do seu convívio íntimo, alguém que você gostaria de não ter perdido. Isso vai nos levar a uma reflexão profunda sobre a nossa vida aqui na Terra e sobre a nossa eternidade. Vai nos levar a pensar. Em Números 20, Moisés tinha perdido o seu irmão e a sua irmã, os seus companheiros, que compartilharam a liderança enquanto ele liderava o povo de Israel. Então Moisés sentiu-se muito sozinho e ele percebeu a rápida passagem do tempo, meus irmãos. A rápida passagem do tempo. E ele continua, meus irmãos. Eu gosto de um texto interessante que está em Eclesiastes 7, 2. É um texto propício para reflexão quando da morte de alguém, né? Que diz assim, que é melhor ir a um funeral do que uma festa. Porque quando você vai numa festa, tudo bem, você não está preocupado com nada, você está ali se divertindo, se distraindo com a festa. Quando você vai num funeral, a coisa muda, você começa a fazer perguntas para Deus. Por que, Deus? Você começa a fazer perguntas, o que acontece depois da morte? O que vem depois? E a gente começa a refletir um pouco mais. São perguntas importantes a serem feitas, se quisermos viver corretamente da maneira que Deus quer que nós vivamos. E para a gente aproveitar ao máximo também os dias que nós temos aqui na Terra. Ele continua, versículos 10 a 12, meus irmãos. Os dias da nossa vida sobem a 70 e, havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente, nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. E em comparação com a eternidade, irmãos, 70, 80 anos, aqui a gente tem bastante octogenários, né, que passaram já dos 80, estão firmes, estão dirigindo, estão vindo à igreja, graças a Deus por isso. Eu falo que a minha geração não chega nos 70, não. A geração aqui come muita porcaria, não vai chegar. Não chega, não. É uma geração muito mais fraca. Se chegar é por Deus mesmo, ou então vai chegar com muita canseira e muito enfado. Porque se agora nós já estamos assim, com dor aqui, com dor ali, imagina com 70 anos. 70, 80 anos comparado com a eternidade não é nada, irmãos. Não é nada. É muito pouco. É muito pouco. E não estou falando que são 70 e 80 anos fáceis de ser vivido, não. Muitas vezes nós enfrentamos muitas dificuldades e muitas consequências, às vezes, do nosso pecado. Tá? Você já teve a experiência de reencontrar um amigo seu que fazia muitos anos? Antigamente os amigos vinham nos visitar de outra cidade e tal, era mais difícil, arrumava uma passagem de ônibus, vinha a família inteira e tal, para reunir em festas, um fim de semana. Hoje parece que as coisas melhoraram e as pessoas querem cada uma ficar no seu cantinho e não quer ninguém mais saber do outro, né? As pessoas estão perdendo o amor uns pelos outros, o amor está se esfriando, literalmente, tá? Antigamente não, antigamente a gente reunia a família toda, no Natal, no fim de ano. Hoje, para você reunir 2, 3 é uma dificuldade, meus irmãos. A gente sabe que muitas coisas também é porque os filhos cresceram. E quando você reencontra um amigo tal, de repente, você lembra deles, dos filhos, quando criança. Eu estava refletindo aqui, né? Falando com alguns aqui. Nossa, eu carreguei você no colo. Eu carreguei você no colo. Carreguei você no colo. Eu falei, eu já carreguei um monte no colo que estão indo tudo para a faculdade, estão terminando faculdade. E quando você encontra seus amigos lá, aquelas crianças que você lembrava delas como criança, são grandes, maiores que você, e já estão indo para a faculdade, estão terminando a faculdade. E quando você começa a lembrar os seus colegas de escola, você fala, nossa, esse aí envelheceu, né? Olha os cabelos brancos dele, né? Tá acabado, né? Como tá judiado, andou com o pneu murcho. Esse daí tá acabado.
A vida nossa passa rápida demais. Moisés pediu que Deus nos ensinasse a contar os nossos dias. E esse não é um cálculo dos riscos que nós temos ou da expectativa de vida. Não é isso não, meus irmãos. Não é isso que ele pediu para a gente contar. Não é uma questão de tentar descobrir quanto tempo mais nós temos de vida, não. O que ele quer aqui é uma questão de perceber que a nossa vida ela é curta e que nós precisamos ter certeza de que estamos vivendo e não estamos desperdiçando ela. Não estamos desperdiçando. Porque à medida que a nossa vida eterna faz sentido, né, pois ela está ancorada em Cristo, o que nós temos feito em virtude de sermos discípulos de Cristo? Como eu tenho vivido minha vida como um discípulo de Cristo? Estou vivendo como Deus gostaria que eu vivesse? Quantos anos será que falta para nós, né? A gente gostaria de saber, mas ninguém sabe. O proceder sábio encontra o quê? A nossa satisfação, né? Proceder sabiamente é encontrar nossa satisfação aonde? Em Deus. Versículo 13 diz assim: volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos quantos dias nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos aparecem as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Moisés pede, que percebamos que a vida realmente vale a pena ser vivida, é aquela que é vivida de acordo com o que Deus quer que nós vivamos. Deus sabe como nós trabalhamos melhor. Deus sabe, a sua sabedoria é melhor que a nossa, meus irmãos. Nós devíamos orar como Moisés orou. Senhor, satisfaze-nos com o teu amor, com a tua benignidade. Satisfaze-nos com ele, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Moisés pediu que Deus nos dê alegria. Nós temos que orar assim, meus irmãos, para Deus nos dar alegria. Em vez de buscar satisfação nas coisas terrenas, passageiras, mundanas. Moisés sabia que a nossa satisfação plena só é encontrada em Cristo. Diante disso, eu não estou dizendo que nós não temos alegrias, momentos de alegrias no mundo, meus irmãos, fora de Cristo. Não, nós temos sim. Nós podemos encontrar alegria e nos alegrar na travessura de uma criança fofa que faz as artes dela em casa, na igreja, e a gente se diverte com aquilo. É plenamente possível encontrarmos momentos de alegria vendo isso. Um elogio que as pessoas fazem a nós, um prêmio que ganhamos, uma competição que ganhamos, um presente que demos ou recebemos. Essas coisas nos trazem alegria, nos faz ter momentos de alegria. Então nós encontramos alegrias fora de Cristo. Mas aquela alegria plena, aquela satisfação que preenche seu coração, que vai te ajudar a impedir de você fazer coisas más ou de ficar numa busca constante, desenfreada por satisfação, somente em Cristo. Porque quando a gente só quer viver de momentos de alegria, nós temos que ficar alimentando e retroalimentando e retroalimentando, e é uma busca sem fim. Por quê? Um fim de semana numa chácara, fazendo um churrasco, jogando um esporte, se divertindo com amigos, muito gostoso, muito bom, muito alegre. Segunda-feira você tem que voltar para o trabalho, para a atividade, para as coisas. E se você não tiver essa satisfação e alegria em Cristo, você queria que a segunda-feira nunca existisse mesmo. Você não consegue encontrar satisfação. Você queria que o fim de semana não acabasse nunca, porque foi muito bom. E aí no outro fim de semana você vai arrumar alguma outra coisa para fazer, para tentar preencher um vazio que só Cristo preenche. Agostinho nos disse, você nos fez
para si mesmo, os nossos corações não encontram paz até que encontrem descanso em Ti. Moisés também pediu que Deus nos desse um vislumbre da sua obra, para que nós pudéssemos ter uma noção da sua glória. Devemos então o que, meus irmãos? Pedir a Deus que nos impressione com a sua majestade, que Deus nos impressione com a sua bondade, que a gente deve orar para isso, como Moisés orou aqui, com a sua glória, que Deus nos lidere de maneira inconfundível. E nós devemos estar alertas para as coisas que só Ele pode fazer, meus irmãos. Eu espero que todos vocês aqui, todos vocês que estão nos acompanhando pela internet, tenham alegria de procurar a Deus em suas vidas e encontrar Deus. Encontrar aquele Deus que responde a sua oração. Encontrar significado. Encontrar importância. Aquele que valoriza a nossa vida. São momentos que você vê a mão de Deus trabalhando em você ou por você. Deus tem feito isso por seus filhos desde a antiguidade, desde os primórdios. Deus tem cuidado do seu povo, tem agido e agido através do seu povo, meus irmãos. Através daquilo que nós fazemos. Por nós e através de nós Ele tem trabalhado, meus irmãos. E Deus usa, às vezes, você fala uma palavra para uma pessoa e aquela palavra é uma palavra abençoadora. É uma palavra que vai acrescentar, vai abençoar a vida de alguém. Deus pode te usar de maneira ímpar, mas você tem que estar à disposição dEle para que Ele use. Nós temos que ter essa consciência de Deus trabalhando em nós e através de nós. No final do livro de Eclesiastes, Salomão escreveu assim: aqui está agora a minha conclusão final. Temam a Deus e obedeçam aos seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Deus nos julgará por tudo que fizemos, incluindo todas as coisas boas, todas as coisas secretas, boas ou más. Deus vai olhar por nós, meus irmãos. Ele sabe o que você faz quando você está sozinho. Deus sabe o mais íntimo do seu coração, se você está pecando ou não. Vamos ser práticos. Se levarmos a sério a contagem dos nossos dias, a sua vida, e uma vida diante de Deus, de obediência, nós vamos encontrar maneiras de fazer e viver do jeito que Deus quer que nós vivamos. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que todos nós tenhamos um ano abençoado e feliz na presença dEle.